Olá, bem-vindo, bem-vinda à Luterana Floripa. Estamos em tempo de advento. O Natal se aproxima. Celebramos o amor de Deus. Nos reunimos aqui na presença dele, desse Deus que é amor, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O profeta Isaías anunciou o nascimento de Cristo com as seguintes palavras: o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Deus amou o mundo de uma forma muito especial, de um jeito tão especial que enviou o seu Filho amado para nascer entre nós. Como você tem preparado a sua casa para celebrar mais esse Natal, para lembrar mais uma vez dessa data tão especial? Deus entre nós, Deus conosco, Deus Emanuel. Como você tem preparado o seu coração? Num mundo marcado pelo consumismo e pela busca por satisfação pessoal, corremos o risco de fazer do Natal uma festa apenas de presentes e banquetes e perdemos a essência. Corremos o risco de perder o sentido, a real profundidade. Na verdade, essa tendência não está presente somente aqui, nesse momento, nesse tempo de Natal. Ela sempre está conosco. Nos distraímos do que é eterno em função das tantas demandas concretas, das tantas necessidades dessa vida. Perdemos de vista a presença e o cuidado de Deus. Preocupados e aflitos com muitos cuidados que se fazem necessários, nós esquecemos que Deus está conosco. Se você também está nessa correria de fim de ano e talvez tenha percebido que está desatento à presença de Jesus em sua vida, quero convidar você para orar comigo. Nós queremos confessar nossas ansiedades, colocar diante de Deus nossas listas de tarefas para esse tempo de final de ano, que precisa realmente ser feito. Muito do que nós fazemos, muito das nossas listas, talvez não seja tão necessário. O que é realmente importante aos olhos de Jesus para esse tempo que celebra a presença dele entre nós? Vamos orar. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas de forma muito especial esse tempo de advento. É tempo de preparo. Nós queremos, Senhor, vivenciar, experimentar, celebrar esse Natal com significado. Nos perdoa quando nós nos atrapalhamos nos excessos de enfeites, nos excessos de festa e esquecemos, Senhor, que essa data é Tua, é a lembrança da Tua presença entre nós, de que o Senhor está conosco aqui, agora, sempre, de que o Senhor nasceu entre nós para ser nosso Salvador. Senhor, nos perdoa quando perdemos essa verdade maior de vista. Nos perdoa, Senhor, quando na nossa vida nós desfocamos e deixamos de lado a Tua vontade, a Tua verdade e agimos de acordo com nossos planos pessoais, com nossa visão limitada. Perdoa, Senhor, o nosso pecado. Assim nós oramos, assim nós pedimos, por Cristo Jesus. Amém. Deus conhece muito bem as nossas aflições. Ele conhece o nosso coração ansioso, Ele sabe dos nossos pecados e veio até nós. Mesmo conhecendo toda a nossa realidade, veio para estar conosco, para fazer conosco a jornada da vida, em cada passo. Celebrar o Natal é celebrar essa presença de Deus no mundo. É lembrar que a profecia de Isaías se cumpriu, como afirmado pelo evangelista Mateus. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Em Cristo, Deus manifesta a sua presença entre nós. Ele é Deus contigo, comigo, sempre presente. Deus que cuida, Deus que ampara, socorro bem presente nos tempos de aflição. Certamente precisamos enfrentar as demandas, as aflições dessa vida.
Elas fazem parte, são inevitáveis, mas o Evangelho nos convida a fazer isso na presença de Deus, com a força de Deus. Assim, também os enfeites, os presentes, as festas podem fazer sim parte desse tempo bonito de Natal, mas Jesus nos convida a celebrar com Ele, para Ele, motivados por seu amor fiel e pela salvação que Ele nos trouxe. Deus cuida de nós como um pai. Especialmente em Jesus, ele se mostra assim, como pai. Pai de Jesus, em primeiro lugar, mas também pai de todos nós a partir de Cristo. Ele vem ao nosso encontro. Faz parte da nossa história. Ele se envolve com nossos problemas. Como pai, ele se preocupa, ele ouve, ele participa, aconselha e age. Você tem experimentado a presença e a ação generosa de Deus, o Pai? Por meio de Cristo, Deus nos tornou seus filhos, como lemos no Evangelho de João. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Deus nos torna filhos através da conexão com o Filho, Jesus. Todos os que o recebem são filhos de Deus. Mas como esse Deus tão poderoso, que criou todo o universo, pode vir a esse mundo confuso, atrapalhado, cheio de pecado, e nascer de forma tão simples numa estrebaria? Como pode submeter-se ao desprezo e
e a humilhante cruz? Essas perguntas muitas vezes vêm à nossa mente, especialmente nesse tempo em que refletimos a respeito do Natal e da encarnação de Deus entre nós em Cristo. Quero contar uma história que pode nos ajudar a entender essa atitude de Jesus. Diz a história que um rei, que também era pai, não compreendia essa ideia cristã de um Deus que se humilha, nasce em estrebarias, suja os pés no pó, vive de forma simples e morre humilhado numa cruz. Se Deus é rei, se Ele é poderoso, poderia salvar a humanidade por meio de um simples decreto, por exemplo. Afinal, um rei não se humilha dessa forma. Um rei dá ordens. Um dos conselheiros desse rei, uma pessoa muito sábia, cristão convicto, tentou de muitas formas argumentar e convencer o seu soberano sobre a profundidade desse amor de Deus e o seu coração paterno, mas o rei não se deixava convencer. Um rei poderia mandar outros no seu lugar, poderia mandar qualquer um dos seus servos, não precisava passar por tal martírio, por tanta humilhação. Isso não fazia sentido. Certo dia o conselheiro teve uma ideia. Convidou o rei para um passeio de barco pelo rio na companhia dos seus ministros. O rei gostava desses passeios tranquilos no fim da tarde. O dia foi marcado, tudo foi preparado. O conselheiro, em segredo, solicitou ao melhor escultor do reino que fizesse uma boneca de madeira, como uma réplica da filha mais nova do rei. O rei amava muito essa sua filha caçula. O conselheiro vestiu essa boneca com as roupas da princesa e deu instruções para um servo. Esse deveria lançar a boneca no rio quando o barco do rei estivesse se aproximando. E, de fato, então, quando a comitiva passava por aquela certa curva do rio, a boneca foi lançada na água. Ao escutar o barulho e reconhecer as roupas da filha, o rei imediatamente pulou na água para salvá-la. Quando agarrou a boneca e percebeu que havia sido enganado, ficou envergonhado, retornou ao barco. Permaneceu calado o restante daquele dia. Permaneceu calado no dia seguinte. No terceiro dia, chamou o seu conselheiro e pediu que ele mais uma vez lhe falasse a respeito do amor desse Deus, Pai, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Agora, o coração dele estava aberto, ele podia entender. O amor de um pai pelo seu filho fez toda a diferença na sua compreensão daquilo que Jesus fez entre nós. O Natal é a manifestação desse amor do Pai. Ele tem compaixão de nós, como lemos no Salmo 103. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem. A sua justiça para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer os seus preceitos. Por compaixão, Jesus nasceu, lá naquela estrebaria. Por amor, o Pai eterno tornou-se limitado e humano como filho de Maria, para nos presentear, para transferir para nós a sua própria eternidade. Deus não é um pai qualquer, mas um pai perfeito, justo e amoroso. Um pai para sempre. Ele que fez o universo pela sua palavra, gerou cada um de nós. Ele veio ao mundo, mergulhou na nossa realidade de pecado para nos resgatar. Ele nos gera em Cristo. O Pai nos gera filhos espirituais em Cristo. Nos gera para uma nova realidade por meio da fé em Jesus e no seu amor que se lança ao mundo, que se dá. Nós somos gerados para a eternidade. Jesus chamou essa experiência de novo nascimento. Por meio de Jesus, Deus se torna nosso Pai para a eternidade. Aos que o receberam, diz João, aos que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Nos foi dada
essa autoridade. Ela não é conquistada, ela não é fruto do mérito, ela é presente. Quando recebemos a Jesus e somos adotados então como filhos legítimos de Deus, nossos olhos se abrem para esse cuidado constante de Deus, o Pai. Ele, apesar de ser santo, nos abraça, nos cerca com seu amor, vem até nós. Nos dá o pão de cada dia, perdoa os nossos pecados, nos livra do mal, nos guarda na jornada da vida. Deus escolheu ser entendido e percebido por nós como Pai. Em Cristo, mas também em muitos outros textos sagrados. Essa expressão, ela aparece na Bíblia para que nós sejamos lembrados. É assim que Ele quer ser conhecido. Quando o profeta Isaías acrescenta a eternidade como atributo desse Pai amoroso, Pai da eternidade, ele reconhece também que Deus faz essa transferência para nós. Nós, finitos e limitados, recebemos a própria eternidade do Pai que nos gerou em Cristo. Para o apóstolo João, ele usa a expressão: nós nascemos de Deus e não da carne, não da vontade humana. O apóstolo Paulo usa a expressão: somos nova criatura, que vive agora numa nova perspectiva, uma perspectiva eterna. O mundo e a vida não podem mais ser entendidos apenas de forma concreta e presente. Podemos ver a existência da forma que o próprio Deus a planejou. Nossos olhos se abrem para a dimensão eterna. A perspectiva se amplia, se agiganta, na verdade. Vivemos para Deus, vivemos para o outro, temos propósito, dirigimos nossa vida para um plano eterno, o plano de Deus. A vida concreta, o agora, nossas atitudes e decisões ganham uma nova perspectiva. Vivemos para adorar a Deus, que nos amou, nos criou e nos salvou. Anunciar a salvação, proclamar o amor de Deus, viver esse amor na vida uns dos outros, isso se torna parte dessa perspectiva eterna. Que esse Natal seja para cada um de nós uma lembrança dessas verdades. Um menino nasceu e o governo está sobre os seus ombros, o governo de todo o universo. E seu nome será Pai da Eternidade, porque Ele nos ama como um Pai e Ele nos presenteia com a sua própria eternidade. Você tem experimentado o abraço e o cuidado de Deus? Somos filhos por meio de Jesus, aceitos, como o próprio Jesus, o próprio Cristo é aceito, amados, como Ele mesmo é o Filho amado, para sempre, porque Ele é Pai da eternidade. Que esse Natal seja para cada um de nós a oportunidade de avaliarmos nossas vidas nessa nova perspectiva, nessa perspectiva eterna. Que coloquemos diante de Deus, Deus Pai, nossas ansiedades e medos, porque Ele tem cuidado de nós. Que busquemos em Jesus a coragem para viver essa nova realidade. Uma vida que ama, como Ele amou, que anuncia a graça, como Ele anunciou. Em palavras, em ações, vida generosa, vida abundante, conforme Ele prometeu. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amor tão grande, amor de Pai, que se lança ao mundo em nosso favor, para nos resgatar, para nos salvar da nossa confusão, do nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se moveu em amor, porque o Senhor veio em amor. Nos ajuda a viver a partir dessa compreensão. Nos ajuda, Senhor, a tomar decisões e a guiar nossa vida a partir desse teu amor eterno. Assim oramos, assim pedimos em Cristo Jesus. Amém. Se você quer receber mais informações sobre nossa comunidade, funcionamento, os grupos, os ministérios, faça contato pelo WhatsApp que está aí na tela. Escaneie esse QR Code e faça parte do nosso novo grupo de comunicação. No dia 24 desse mês, véspera de Natal, nós queremos celebrar o nascimento de Jesus e queremos fazer isso juntos, em comunidade.
Nosso culto acontecerá aqui no Templo da Luterana Floripa às 18 horas. Você é nosso convidado, traga sua família, nós queremos celebrar juntos. E atenção para a alteração da agenda nesse final e começo de ano. Nos dias 21 e 28 de dezembro, nossos cultos presenciais serão às 9 e 19. Mas a partir do dia 4 de janeiro, os cultos serão às 9 e às 20 horas. Durante todo esse período haverá plantão do Ministério Infantil, mas somente no culto da noite. Nossos cultos das 20 horas, 19 e 20 horas no caso, neste culto é que vai acontecer o suporte aí do Ministério Infantil. Deus abençoe o tempo de advento aí na sua casa, com a sua família, e que esse Natal seja, mais uma vez, celebração da presença de Deus, do Deus Emanuel, do Jesus que nasceu entre nós. Deus abençoe sua família.